Haribô, Haribô, mais um dia aqui presente com vocês para falarmos fazer umas ponderações, né? Então vamos iniciar aqui convocando a consciência suprema, ok? Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada, todas as glórias ao Panchatatva, todas as glórias aos devotos reunidos. Então, o que é muito importante, sempre muito importante que nós temos que fazer, é sempre estar associado com pessoas que estão falando de Krishna, certo? Que estão falando de Krishna. Eu, por exemplo, quando iniciei o movimento do Sr. Chaitanya, que é esse que a gente está, Srila Prabhupada está tentando estabelecer aqui no Ocidente, logo quando eu iniciei a minha busca e que eu queria ter acesso, né, a todas essas informações dos livros, era muito difícil, porque não tinha essa internet na época, não tinha esse vasto espaço de informações, onde vários devotos vinham e falavam. Aí eu tinha que me deslocar para algum lugar onde tinha algum sannyasi, onde tinha alguma pessoa com mais conhecimento para me ensinar, porque lógico, eu sempre fui muito indagador, sempre fiz muitas perguntas. Então, hoje em dia nós temos essa facilidade e, sabendo eu do que passei alguns anos na minha vida, né, nessa busca, eu procuro oportunamente estar presente nesse espaço aqui da internet para estar falando sobre Krishna. Porque o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, ele está nos explicando que o ouvir sobre Krishna é o principal sentido que vai nos dar esse entusiasmo, essa força, essa qualificação para adotarmos a vida espiritual. Através do ouvir constantemente sobre algo, a sua mente vai captando a realidade daquilo que está sendo ouvido, é como se fosse uma programação espiritual. Não adianta só você ficar pensando em Deus, fazer uma oração, certo? Você tem que ouvir. Sempre que você quer conhecer alguma coisa, você tem que ter profundidade naquilo que você está buscando. É igual se, por exemplo, você quer ser engenheiro, quer ser um médico, você tem que ir lá nas aulas, né? No começo é básico, aí depois você vai aprimorando, depois você escolhe qual o talento que você tem, qual a função que você sente que você pode se especializar, seja na engenharia ou na medicina, para aplicar de uma forma, né, construtiva, útil no mundo e que também seja a base da sua sobrevivência ou da sua manutenção. Dessa maneira, também, na vida espiritual, você tem que se associar com pessoas que estão falando essa filosofia da consciência divina, pessoas que já passaram algum tempo por esse processo, né? E assim, se entregar a esse ouvir. Pessoas que sabem disso fazem essa realidade do ouvir ficar mais fácil, de modo que, quando você se aproxima aqui desse espaço, recebendo essa audição do conhecimento védico, você está fazendo a melhor coisa que o espírito poderia, né, dentro dessa forma humana de vida. Através do ouvido, né, da audição, a sua inteligência, o seu poder de discriminação começa a entender o que é espiritual e o que não é assim espiritual, no sentido favorável de você avançar nesse mundo material. Logo, tudo está perfeito, depende da posição que você escolhe
para viver a realidade divina. Se você escolhe Deus, você tem que se aprofundar nisso. E para você intensificar o seu conhecimento, você tem que se associar com pessoas que já têm a realização desse conhecimento. Não quer dizer que, vamos dizer, se você vai começar uma faculdade de medicina, esse professor é melhor do que você. Ele simplesmente tem mais conhecimento, ele tem realização, ele já praticou cirurgias, ele tem uma habilidade. E aí, dentro dessa habilidade, ele vai te ensinar. Quanto mais espiritual você for na sua vida, quanto mais a sua energia estiver ascensionada nessa conexão com Deus no seu coração, mais você vai servir as pessoas. Certo? O chamado, né, mestre espiritual é aquele que presta serviço às almas que ainda estão, né, na infância espiritual, ou naquelas almas que ainda não têm o conhecimento de um mestre. Mas, no futuro, todo candidato a buscar esse conhecimento espiritual, ele vai chegar a um ponto de mestrado, é natural. De modo que não temos que ficar olhando para a pessoa assim, mas aquela pessoa é um mestre, então eu vou adorá-la de tal maneira que eu vou endeusá-la, certo? Não é assim. Endeusar é só Deus que pode ser adorado, no sentido real do termo. Quanto ao mestre, você tem que ter um respeito, uma simpatia, né? Ceder um pouco a sua inteligência para captar aquilo que ele está falando. Isso que se chama, né, humildade. Humildade significa que você reconhece que alguém nesse mundo tem mais conhecimento que você, mas não significa que ele é melhor, significa que você ali é uma fonte de conhecimento. Agora, como o senhor Krishna diz, esse conhecimento ele não pode ser mudado. Ele não pode ser mudado, ele tem que ser falado, ele tem que ser repetido de acordo com a autoridade de Deus. Se você é um devoto de Krishna, você não pode falar nada diferente de Krishna, você não pode especular, de modo que você serve às outras almas, repetindo o que a autoridade suprema, o Senhor Krishna, falou. E aí eu pego o Bhagavad Gita, e dentro de uma realização, sem especulação, sem interpretação, você procura adaptar numa melhor linguagem possível esse conhecimento para as pessoas que ainda estão chegando, estão iniciando, e que foi a experiência da pessoa que também está no estágio, né? Um médico, assim, um professor de medicina ou de engenharia, que é o caso que nós estamos colocando aqui, eles já foram também alunos, já tiveram suas dificuldades, suas dúvidas, seus erros, seus acertos. Sabe que tem uns professores que têm uma linguagem mais favorável ao entendimento dele, tem alunos que são mais, né, filosóficos, tem alunos que são mais práticos. Aí depende, tudo vai sendo inserido na vida devocional da pessoa, na medida em que ela busca realmente, com profundidade, com confiança, com fé, com avidez, esse conhecimento sobre a divindade. Ok? Então, eu queria fazer essa introdução aqui para dizer que é muito importante você que está aqui ouvindo, e às vezes, né, se repete muito, os assuntos espirituais têm essa questão da repetição, porque geralmente a nossa mente contaminada ou não purificada, ela se esquece o tempo todo. Daqui dessa palestra aqui, se você sair dessa aula, de repente, daqui umas 3 horas, você já esqueceu tudo, você já se identificou de novo com o seu corpo material, e aí começa de novo esse círculo, né, esse circuito, vamos dizer assim, ilusório, onde você vai viver, continua aquele hábito normal da existência. Por isso o Senhor Krishna fala, mas você tem que ouvir repetidamente. Sempre vai chegar, o mestre vai falar, você é um espírito, você não é o corpo. E só de estar falando isso, você novamente
reacopla a sua energia à sua identidade real. Você pode até saber o que você é, mas existe esse poder místico, onde a união de almas, sustentando a verdade, né, falada por Deus, cria mais força, mais poder no coração dos devotos. É isso que nós temos que fazer, estar aqui. Quem se dispôs, né, a falar dentro de um conhecimento passa essa referência escritural, e a pessoa que ouve vai também se elevando energeticamente, e um dia, se ela quiser, ela vai falar e repetir tudo que está ouvindo. Ninguém pode falar nada diferente do que Deus falou. Não adianta você querer criar uma igreja, uma filosofia, uma religião, diferente daquilo que é o fruto da verdade absoluta. Então, o Senhor Krishna, ele já veio aqui, há 5.000 anos atrás, e falou o Bhagavad Gita. Por exemplo, Vyasadeva, né, que é a encarnação literária de Krishna, falou o Srimad Bhagavatam. E Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, veio, e os seus passatempos são contados no Chaitanya Charitamrita, de Krishnadasa Kaviraja Goswami, e no Chaitanya Mangala, falada por outro mestre. Todas as pessoas, elas vêm do mundo espiritual para registrar os passatempos de Deus. Quando Deus entra nesse mundo material, ou dessa forma mística, né? Porque Deus, ele não toca a energia material. Fica complicado querer mostrar algo que é absoluto entrando no plano relativo, tá? Desse mundo. Isso aí nós só vamos compreender com a misericórdia de Deus quando ele manifestar essa inteligência superior depois que nós nos rendermos aos pés de lótus do Senhor Krishna, através daquilo que se chama o serviço devocional. Aí vocês têm que sempre ficar, né, com paciência, com humildade, e tudo vai ser no tempo de Deus, não é no tempo da sua ansiedade. Mas eu não consigo sentir Deus, eu não consigo sentir esse amor que você fala, porque você realmente não se rendeu ao ponto em que a misericórdia ou a graça de Deus se manifeste em seu coração. Deus não é, como eu ouvi uma vez, Deus não é algo para ser, é um enigma para ser decifrado. Deus é um mistério a ser vivido. E para você viver a divindade no seu coração, nessa relação pura de amor, você tem que se situar naquilo que você é no espírito, ok? Então, para se situar no espírito, você tem que se desapegar cada vez mais da energia material. E como é que começa esse serviço devocional? Começa você ouvindo o tempo todo de Krishna, todos os dias, de alguma forma, ou você vai se associar com um devoto que você possa ter escolhido, né, dentro daquilo que você chama a sua compatibilidade, ou a sua simpatia, você vai ouvir, ou você também pode pegar uma escritura, tipo o Bhagavad Gita, e ler, mas a escritura que tenha um significado de um devoto puro. Por exemplo, o Bhagavad Gita como ele é de Srila Prabhupada, certo? Então, temos que nos ater a esses detalhes. Não adianta, é igual a pessoa fala, eu quero ser um médico, eu quero ser um engenheiro, mas eu não quero me associar com aquele professor ali que eu não gosto, eu gosto mais disso. Aí, a ideia é o seguinte, você tem que ter tolerância, humildade, ouve de cada professor, não considera o professor em si, mas vê qual o conhecimento que ele está te passando. Cada pessoa tem uma natureza diferente, ninguém tem que ser igual, né, ou do jeito, do ideal que a gente pensa. As pessoas são diferentes, os instrutores, os mestres, eles são diferentes. Aí você tem afinidade mais com um ou com o outro, mas o outro, às vezes, que você antipatiza, ele tem mais conhecimento específico naquela área do que aquele que você gosta. Porém, para você entrar
no conhecimento divino, você tem que aceitar todas as ramificações filosóficas dentro de vários tipos de seres que estão falando aquele conhecimento que vai ter abrangência, a totalidade para você compreender. Por isso que quando você vai entrar, por exemplo, para ser um médico, você tem que fazer esse esforço diário, né? Dia a dia você vai lá, você tem que tentar passar na prova, tem que ser qualificado para ver se você vai para outra aula. Então, o professor ele faz isso, ele está te observando. O que é o mestre? O mestre ele observa, de acordo com as suas perguntas, de acordo com os seus sentimentos, os seus pensamentos, ele vai ver que ponto que você está, para ele te dar uma instrução que seja adequada àquele nível de entendimento, porque não adianta querer falar algo além daquilo que você pode compreender. Por isso que quando, imagina, uma criança vai receber um conhecimento de matemática superior sem aprender antes a tabuada, sem aprender antes as operações mais comuns, certo? Tudo tem um desenvolvimento. Assim, o amor a Deus também tem esse desenvolvimento. Você começa com a fé, aí depois com essa fé você se associa com pessoas que estão passando conhecimento, aí depois você vai sentindo um gosto pela consciência divina. Por quê? Porque você está ouvindo, você está recebendo as informações nas quais você está interagindo mais com essa energia revelada por Deus. De modo que o Bhagavad Gita é esse ABC, é a tabuada, vamos dizer assim. Aí depois você vai para um conhecimento superior, que é o Srimad Bhagavatam, onde você, né, o Bhagavad Gita, você aceita Krishna como Deus, dentro de todo aquele conhecimento, que dentro da sua fé, da sua audição, você compreendeu. Eu compreendo que Krishna é Deus dentro da autoridade divina e da autoridade dos devotos puros. Daí, quando você compreendeu, você aceitou Krishna e se rendeu a Krishna, aí você vai lá para o Srimad Bhagavatam, que é a escritura que Srila Vyasadeva escreveu. Ok? Então, quando você vai estudar o Bhagavatam, aí já vai ter toda uma história da relação de Krishna com seus devotos. Vai ter uma miscelânea de encarnações, de expansões de Deus que se manifesta, se relaciona com entidades vivas, e daí se patrocina todo um conhecimento extra, né, Bhagavad Gita, né? E aí você vai tendo o quê? O conhecimento da relação, de como você vai se relacionar com Deus, de forma prática no Bhagavatam. Como que os devotos desenvolvem amor por Deus? Aí também no Bhagavatam tem muito conhecimento, muita instrução. Aí depois, quando você está afinado com essa posição, de como que os devotos se relacionam com Krishna lá no mundo espiritual, como que, né, os demônios atuam em relação a Deus, aí tem toda uma história, tem várias histórias. O Bhagavatam, né, são histórias que são, na verdade, formatações da nossa relação com Deus. Aí ficamos, né, no estágio superior ao entendimento de, não, só aceito Krishna, não, eu aceito Krishna e entendo o relacionamento de Krishna com com os variados níveis de devoção. E aí, quando você chega nesse ponto, aí você vai partir para o Chaitanya Charitamrita, que inclusive é o livro que eu estou aqui em mão, né? Eu ia até falar um pouco dele, inclusive eu vou fazer a leitura de todo o Srimad Bhagavatam, ok? Depois desse estudo que nós estamos fazendo aí do serviço devocional do canto 3 do Srimad Bhagavatam. E aí, no Chaitanya Charitamrita, ele é uma escritura destinada a devotos que já estão vibrando nesse amor por Deus. Assim, se uma pessoa iniciante da consciência divina vai lá e pega o Chaitanya Charitamrita, fica mais complicado. Porque primeiro você tem que se render a Deus. Para você ler o Chaitanya Charitamrita, você já deve estar vibrando
nesse amor a Deus, mesmo que seja no nível mínimo, mas você tem que já estar rendido a Deus, conhecer as diversas, né, performances de relações dos devotos com Krishna, e aí você entende o Chaitanya Charitamrita, que nada mais é do que Krishna se manifestando como Chaitanya Mahaprabhu para nos ensinar como é o amor manifestado por um devoto puro. Por isso que é a última literatura. Apesar do que eu vou narrar toda essa literatura, a partir agora da próxima tarefa que nós fizemos do serviço devocional. A meta agora, depois dessas 26 aulas que eu fiz do serviço devocional, é Chaitanya Charitamrita. Eu vou recitar porque é uma literatura muito grande e quase ninguém tem acesso. E vou deixar aí no ar, né? É interessante, eu aconselho vocês a estudarem profundamente, porque só o fato de você estar mentalizando Chaitanya Mahaprabhu, que é a encarnação de Deus para essa era que nós vivemos, em Kali Yuga, que foi Chaitanya Mahaprabhu que trouxe o cantar do santo nome, o Mahamantra Hare Krishna, você já está se purificando. Por quê? Está ouvindo sobre Deus. Ouvindo, mesmo que você não entenda profundamente, mesmo que sua realização interna não seja compatível para abarcar o que o Senhor Chaitanya e os seus devotos estão falando aqui nessa escritura, se você está ouvindo, de alguma forma, pela graça de Deus, uma compreensão vai acontecer. Por quê? Porque você está ousando entrar nessa dimensão amorosa de Deus, que é explicada de uma forma mais profunda para os devotos que já estão avançados em consciência amorosa aos pés de lótus do Senhor Krishna. Ok? De modo que temos que ter essa, vamos dizer assim, coragem espiritual. Todos os dias, se há uma coisa importante para fazer na nossa vida, é ouvir sobre Deus, ouvir coisas da espiritualidade. Qual é a diferença entre um devoto e uma pessoa materialista? O materialista ele está interessado, né, na política, interessado em economia, em futuro, em conforto material, em como ele vai se relacionar interesseiramente nesse mundo, revistas, entretenimento material, desfrute. Esse é o materialista. Ele está interessado em ouvir coisas que tenham esse cunho do desfrute material ou de algo que possa ser interessante para ele conseguir algumas posses nesse mundo. É assim que usamos o ouvido materialmente e isso contamina a nossa mente. Todas as mazelas, todas as emoções negativas, pensamentos, né, orgulhosos, pensamentos desequilibrados vêm porque a pessoa fica muito ligada na plataforma material. E a mente das pessoas nessa Kali Yuga é muito contaminada, muito, vocês nem imaginam. De modo que, quando a gente vai falar de Deus, assim, são muito poucas as pessoas que têm algum assim, interesse, né? Um mínimo interesse. Mesmo as pessoas ditas espirituais, elas ouvem um pouco, né, da vida espiritual, mas em vez de praticarem o que está sendo falado, elas, como eu falei, depois de 3 horas, elas já estão ouvindo coisas que não tem nada a ver com Krishna, com Deus, com a vida espiritual, com o avanço, né, luminoso nessa vida. Daí termos que repetir. É como se você abrisse a janela de um lugar, né, que tem muita poeira, mesmo que você limpasse antes, quando você abre a janela, toda essa poeira entra e suja tudo de novo. Aí você tem que fechar a janela na hora, né? Fechar a janela significa que você começa a ouvir sobre Krishna, sobre Deus, e aí começa a haver uma limpeza dentro da sua casa. E aí a ideia é tipo assim, não abra muita janela, abra pouco a janela, porque se você ficar abrindo a janela, vai entrar toda a sujeira de novo. Não há como, entendeu? É uma energia.
a energia material, quando estamos condicionados a essa energia, esquecidos da nossa condição espiritual, ela nos contamina naturalmente. E aí a pessoa fica querendo, né? Porque o ouvido, eu estou falando do ouvido, da audição, porque é o sentido mais poderoso que nós temos. Tudo começa lá no éter, né? O som vem do éter, depois o éter vai para o ar para o fogo para a água e para a terra. Aqui no elemento terra, que nós estamos agora, quando você ouve, você está ouvindo na plataforma mais sutil da audição. Por isso que cantar, né, o mantra Hare Krishna, ouvindo atentamente, purifica a nossa mente. Quando você está ouvindo qualquer devoto falando de Krishna, você está purificando. Por causa disso, do éter, né? O som é a qualidade, é a característica do éter. E aí você vai purificando. E o éter está do lado da mente. Quanto mais purificado o éter, mais a mente se purifica, mais a sua inteligência se revigora, e aí o espírito tem controle da situação. Temos que ficar situados nisso. Não abra a janela o tempo todo. Abra a janela só quando você quiser, ou quando tiver com menos poeira, aí você abre a janela. Porém, dentro da sua casa, né, da sua mente, você deixa sempre tudo limpinho, tudo ordenado, e por isso que nós temos que fazer o quê? Regulações. Não é regulação para você, eu sou obrigado a fazer isso. Não, bom senso. Eu uso a regulação de todos os dias ouvir um devoto falando, ou então ouvir o Mahamantra Hare Krishna, ou estudar uma escritura, ouvir sobre os passatempos de Deus. Esse é o nosso trabalho, tentar deixar aqui no ar palavras, sons, tudo que você possa ter a oportunidade de estar ouvindo constantemente. Muitas vezes a gente já falou tudo que tinha que falar, mas as pessoas querem sempre que haja essa renovação, e essa é a característica do conhecimento espiritual. Sempre que eu venho aqui e eu posso repetir as mesmas coisas, vai ser diferente. E também para a pessoa que ouve, para ela vai ser uma renovação mental, entendeu? Vai ser uma limpeza, isso que é a purificação. E Krishna fala no Bhagavad Gita que nós temos que purificar a nossa mente diariamente até o momento da morte, e a morte pode acontecer a qualquer instante, né? Por isso que a ideia que o Senhor Krishna fala, você tem que ficar ouvindo, se purificar, né? E cantar o Mahamantra, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu fala, cantar o mantra é o processo para essa era de Kali Yuga. Quanto mais você canta o mantra, lembra do mantra, você está, né, limpando a sua mente, limpando o seu coração. De modo que se você está sempre falando, Krishna, 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 Hare Rama, 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 Hare Krishna, né? Rama, Balarama e Krishna, Krishna. Se você está sempre lembrando do nome de Krishna, você não esquece de Krishna. Certo? De modo que é muito fácil. Qualquer um pode ficar lembrando do nome de Krishna. Fala assim, eu vou fazer uma regulação. Vou cantar todos os dias de uma maneira séria, vamos dizer assim, atenta ao nome, sei lá, pode ser 15 minutos, depois você vai aumentando até tipo 1 hora cantando. Dentro assim do caminho monástico, Srila Prabhupada, ele pede para que cantemos 16 voltas de japa, que daria, vamos dizer aí, umas 2 horas, mais ou menos. Certo? Mas se você é uma pessoa que está aí no mundo, está ocupado, não tem esse caminho monástico, você pode todos os dias tirar e cantar 1 horinha por dia. Igual como quando você senta em frente de uma televisão, você vê um filme, aquela 1 hora se passa muito rápido, né? A diferença é que tudo que você ouviu ali na televisão está te contaminando materialmente. Você não lembra que você é o espírito, né? Você se envolve com os personagens, as emoções, e aí você faz uma simbiose com essa energia material e, dependendo do programa que você está vendo, se for algo negativo, você vai ficar negativo. Se for algo engraçado, pelo menos vai dar um alívio, mas
está contaminando do mesmo jeito, seja coisa boa ou positiva ou negativa, materialmente falando, está fechando essa estrutura, esse canal espiritual. E aí, tudo que você for fazer na sua vida, né, faz assim, 1 hora você tira sério para cantar o Santo Nome todos os dias. Começa com 15, aí vai aumentando, aí você vai sentindo segurança, você vai sentindo realização ao cantar, né? Porque quem canta o Santo Nome não tem jeito, vai se purificar. Vai se purificar. Mesmo cantando, brincando, Krishna diz que se purifica. Mas você não vai cantar brincando, você entende que esse é o processo de Kali Yuga. Por isso que você está aqui ouvindo essas palavras. E aí, durante o resto do dia, você canta do jeito que você puder. Né? A ideia é que, quando Chaitanya veio nos passar esse santo nome, é para que nós pudéssemos nos lembrar sempre de Krishna, de uma forma simples, repetindo o nome dele. Por quê? Porque a audição, você lembra que eu falei? A audição é poderosa. Quanto mais você, mesmo que você cante em silêncio, só sussurrando, né? Só você ouvindo na sua mente, também é poderoso. Porque você está ouvindo, de alguma forma você está prestando atenção no sussurro do nome Krishna, do nome Rama. E na plataforma absoluta, o nome não é diferente do objeto. Quando você canta Krishna, Krishna, né, Hare, Krishna, Krishna, então, imediatamente, Deus está presente na sua língua, mesmo que você não compreenda isso. E, como eu falei, tem os estágios, né, igual da medicina e da engenharia. O professor que domina lá a matéria na universidade, que é onde você vai chegar depois de tanto estudo naquilo que você quer, ele já tem êxtase no conhecimento, ele consegue explicar, ele tem realização, ele tem prática daquilo que ele está falando. É algo realizável nele. O amor de Deus também é realizável nos devotos avançados. E aí você, quando você está começando a cantar o Santo Nome, você ainda está no início. Mas você deve entender que vai chegar uma hora que você vai estar cantando, se realmente você fizer um esforço sincero, honesto, né? Com essa vontade realmente, com essa fé de que eu aceito o processo, porque Deus veio aqui me ensinar, e aí você começa a cantar, vai chegar uma hora que o amor a Deus vai estar manifestado na recitação do nome de Deus. Entende? É isso aí que a gente tem que ter essa fé. No começo você pode não sentir nada, igual o estudante de medicina, no começo ele não vai fazer nenhuma cirurgia, ele não vai dar aula em faculdade, ele não vai ensinar ninguém, ele está aprendendo o beabá. Então, quando você está cantando o Santo Nome, Deus ele já está presente na sua língua, absolutamente presente. Só que você não sente. Por quê? Porque sua mente está completamente contaminada. Você está abrindo muito a porta, né? A janela da sua casa está entrando muita poeira. Você está se dedicando pouco a ouvir, a estudar, a meditar, a praticar o Santo Nome. Você está fazendo pouco, porque nós temos essa ansiedade, a gente acha que é assim, não. Deus tem que se revelar para mim logo. Né? Krishna tem que aparecer aqui na minha frente porque eu estou mandando, porque eu não aguento mais. Ou então faz aquele joguinho, né? Mas Krishna, se você não aparecer agora para mim, ou em tantos dias, eu não vou mais cantar seu nome, eu vou ser ateu, não acredito mais nisso, duvido de você. Essas coisas começam, né? Pensamentos demoníacos surgem em nossa mente. Queremos desafiar o tempo de Deus. E Deus, mesmo que ele apareça agora na sua frente, do jeito que você está, você não vai compreender a Deus. Né? Muitos mestres, né, espirituais, quando tiveram aqui nesse mundo, fazendo assim pregações excelentes, mostrando Deus agindo no coração deles, as pessoas não podiam compreender. Elas eram assim, completamente obtusas mentalmente. A inteligência delas não podia abarcar a dimensão de um ser que está pregando amor a Deus. E a tendência de uma pessoa assim é que ela ou vai criticar, ou vai julgar, ou vai tentar
rebaixar aquela pessoa ao nível dela, porque as pessoas sempre relativizam tudo. As pessoas são muito orgulhosas e também são muito animalizadas, né? Não estão muito interessadas em vida espiritual. Elas estão interessadas apenas em desfrutar do mundo. Muitas pessoas se voltam para a dita, entre aspas, vida espiritual para obter benefício material. Por isso que muitas, né, instituições e igrejas fazem sucesso quando prometem coisas materiais se você se render a Deus. E isso não tem nada a ver com a consciência de amor. O amor, ele não existe nada. E mesmo assim, no Bhagavad Gita, o Senhor Krishna, ele fala que tem 4 tipos de pessoas que se aproximam dele, que são as aflitas, né, as curiosas, as que desejam recursos materiais, dinheiro, fama, e os sábios em si, que gostam de estudar. Essas pessoas aflitas e que desejam riquezas são a maioria das pessoas, de modo que elas têm que começar assim, têm que começar a adorar a Deus dentro de uma pretensão material. Faz parte, nós não podemos condenar. Todo mundo está no seu nível adequado para se aproximar de Deus. Uma pessoa materialista vai cantar o santo nome de Deus, talvez pensando que se eu cantar o nome de Deus, eu me purificar, então esse processo vai me trazer benefício material. Já um devoto puro de Krishna, o santo nome é a maior riqueza dele. É a pedra filosofal que transforma tudo em amor a Deus. E aí ele não tem interesse em nada material, ele saiu da ilusão, porque Deus, através de sua misericórdia, revelou esse gosto superior da relação eterna da alma com Deus, a alma suprema. E aí você vive nesse mundo, né? Como a gente sempre fala, eu estou no mundo, mas não sou desse mundo. De modo que você é sustentado diretamente por Deus em seu coração. Enquanto você tem a sua mente contaminada e deseja desfrutar do mundo, ou possuir o mundo para obter conforto material, ou prazeres, né, vamos dizer assim, você tá preso. Você está dentro de uma redoma de ignorância. Mas onde está a solução para você sair disso? Por que Sri Chaitanya Mahaprabhu é considerado o ser, a encarnação mais magnânima, mais misericordiosa de Krishna? Porque ele veio para libertar exatamente essas pessoas obtusas que estão presas ignorantemente dentro da ilusão. Aí o Senhor Chaitanya fala, canta o santo nome, que isso é a única forma, certo? Não há outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira. Ele repete 3 vezes, de você se liberar da sua contaminação neste mundo material. Temos que dar o crédito a Deus, já que Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna. É o próprio Krishna se entregando para nós da maneira mais facilitada. E aí, quando um devoto puro ou um devoto mediano vem tentar ensinar esse santo nome para uma pessoa que é muito materialista, ou até esse nome negacionista, né, uma pessoa que não acredita em Deus, né, geralmente essa pessoa vai debochar do devoto. Por isso que Krishna, no Bhagavad Gita, ele explica, não dê esse conhecimento para as pessoas que não são austeras, que não são devotas, que me invejam. Né? Então, Krishna está falando, não perca tempo com essas pessoas. Mas os devotos, eles são mais misericordiosos que Krishna. É isso que Chaitanya Mahaprabhu veio fazer esse papel. Apesar dele ser Krishna, ele distribuiu o amor a Deus, o amor puro, gratuitamente, violando, né, as ordens que ele mesmo deu. Nesse sentido, né, porque Deus sabe que as pessoas vão blasfemar, não vão dar atenção para um devoto. Aí, se o devoto desse algo material,
ou algo que estimulasse o desfrute dos sentidos daquele materialista, ele poderia até aceitar. Porém, o devoto fala, não, o santo nome você vai cantar e você tem que insistir nisso porque é uma limpeza. E quando sua mente estiver limpa, você vai começar a enxergar a plataforma espiritual. E aí, nessa limpeza da mente e do coração, você vai enxergar aquilo que você é, o espírito. Você sempre é o que você vai ser eternamente. Só que você está vivendo num mundo, num véu de ignorância. O seu espírito está, como eu falo assim, tapado, né, por vários véus, né, corpo corpo grosseiro e corpo sutil, e você não consegue viver a si mesmo. Por quê? Isso é a contaminação. É isso que cria falsa identificação, que é chamado de falso ego. E aí você tem que aceitar inicialmente, com muita fé, esse processo, entendendo que Chaitanya Mahaprabhu é a encarnação da misericórdia máxima de Krishna. É Krishna se dando para nós mesmos, dando o seu amor gratuitamente. E aí, se a pessoa não aceita Deus dessa forma, de um modo tão facilitado, como que ele pode fazer exigência? Eu tenho que ver Deus, Deus tem que aparecer perante mim. Sua consciência é completamente contaminada. Uma pessoa cega que quer enxergar a cor, assim, eu quero enxergar a cor, não importa, eu quero enxergar e pronto, e se eu não enxergar as cores, então eu vou continuar cego, porque é assim mesmo, e eu não acredito mais em nada. E aí está aquele cirurgião ou uma nova tecnologia que vai dar as condições de você ter a visão perfeita. Isso que se chama purificar ou descontaminar, de modo que quando você abrir seus olhos, você, uau, não só as cores, né, também você vai enxergar as formas, a sua percepção vai ser completamente diferenciada. Assim também, quando o amor de Deus se manifesta no seu coração, por mínimo que seja, você vai sentir o mundo com outra percepção. Aí você vai se capacitar a fazer, por exemplo, a leitura do Chaitanya Charitamrita, porque aí o seu ouvido ele se torna um receptáculo das palavras, né, amorosas que cabem dentro desse nível de literatura que estamos falando aqui. Tá? Porque qualquer um pode ler, qualquer um pode chegar aqui e ler o Chaitanya Charitamrita, pode ouvir quando eu recitar todo ele, mas se o amor não está disponibilizado dentro do seu coração, você simplesmente vai perder tempo, ou vai especular, ou vai interpretar o que está sendo falado. Já um devoto mediano, um devoto puro, ele vai saborear o Chaitanya Charitamrita. Ele vai sentir o néctar dessa escritura, e também do Bhagavatam, e também do Bhagavad Gita. E quando ele cantar, ele vai estar sempre nessa plataforma de amor. E essa plataforma de amor é a plataforma natural do espírito. Entende? De modo que se você não limpar a sua estrutura energética desse contato com a energia material, dessa falsa identificação, não adianta você querer exigir que Deus apareça logo, certo? Porque depende de uma qualificação interna. Como você está existindo no seu dia a dia? Qual o seu interesse real? Como você está manifestando o seu sentimento em relação a Deus? Como que é o seu entusiasmo para fazer algum serviço devocional, para ajudar na missão do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, de querer realmente, né, compreender com sabedoria, e principalmente, mais do que a sabedoria, é a prática espiritual. E essa prática de cantar o santo nome é a misericórdia de Deus. Não tem como eu tentar explicar de uma forma diferente. Ao cantar o nome, né? Rama, Rama quer dizer prazer. Rama significa também o Senhor Balarama. O Senhor Balarama é a potência espiritual de Krishna. Balarama é o centro, é o mestre espiritual. É a energia de todos os mestres espirituais. Senhor Nityananda, Balarama, né? Rama. Rama quer dizer prazer.
Bala quer dizer força, a potência de Deus que faz você chegar a esse ponto de prazer. E Krishna, quando você fala Krishna significa que Deus, ele é um ímã poderoso, ele é o centro de toda a existência, todo mundo tem que voltar para esse centro. Quando nós estamos aqui em consciência material, nós esquecemos desse centro. Imagina, você esqueceu de Deus. Isso é um absurdo do absurdo. Você é uma parte integrante de Deus. Quem é Deus? Krishna. O que você está fazendo para se aproximar de Krishna? Aí você vai ouvir um devoto falando, olha, para você se aproximar de Krishna, para ele poder se revelar para você, você tem que, inicialmente, ter fé no que Chaitanya Mahaprabhu está nos ensinando. E Chaitanya Mahaprabhu é Krishna falando, olha, canta o santo nome. Não há outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira. E aí você, todos os dias, vai cantar esse nome, porque é muito fácil. Nossa, é muito fácil cantar o santo nome de Deus. Difícil é manter a prática constante. Por isso que no Bhagavad Gita, Krishna fala a Arjuna, quando Arjuna pergunta, Krishna, mas controlar a mente é muito difícil, é mais fácil controlar o vento do que a mente. Aí Krishna fala, não. Existe um modo de você controlar a mente, que é purificando os seus sentidos, purificando a sua mente. Como? Através da prática constante. Que prática é essa? Atualmente, em Kali Yuga, a prática é cantar o santo nome de Deus. Através da prática constante e através do desapego. Não adianta você praticar a vida espiritual se a sua atenção maior está nas coisas materiais. Você está apegado ao seu dia, à sua família, ao seu serviço, ao seu entretenimento, ao seu corpo material, à sua inteligência. Você está apegado a tudo isso, ao seu eu falso. E esse apego é algo totalmente contrário à prática espiritual. Porém, o desapego material não significa que você vai renunciar ao mundo material. Não existe você renunciar a algo que não te pertence, que nunca te pertenceu. O seu corpo, né, a sua mente, a sua inteligência, até mesmo a sua própria vida, a sua própria alma pertencem a Deus. Você é uma parte integrante de Deus, você não pode renunciar a algo que não te pertence. O que te pertence em si é o amor a Deus. Esse amor é a sua forma de existir na existência de Deus. E o santo nome, ele vai purificar a sua existência material de tal forma que você vai encontrar o seu eu real, aquilo que você é. E quando você estiver situado no espírito, e daí usando o mundo material de uma forma favorável para você avançar espiritualmente, certo? Você não abandonou o mundo material, você não renunciou ao mundo. Você está usando o mundo nessa compreensão. A energia material é uma energia de Deus, na qual eu estou aprendendo agora aqui a me purificar e encontrar o espírito que eu sou, certo? Então, a energia material, nesse sentido, é uma energia boa. Mas a partir do momento que você não faz isso, e você está completamente esquecido do centro supremo, Krishna, e do seu espírito, aí você está na ilusão. Aí a mente é a sua inimiga. Aí você raramente vai ter o desejo de fazer essa prática constante. Krishna fala, sua mente tem que ficar firme, fixa, e na medida que você vai evoluindo dentro do seu grau de entendimento e de realização, você vai ficando cada vez mais apaixonado por Krishna. Porque você entende, existe um centro supremo incrível que é a fonte de toda a existência espiritual, a fonte de toda a existência material, que está dentro de tudo, que está controlando tudo perfeitamente, e eu aqui, o bobão, acho que sou o controlador da minha vida. Sim, eu tenho livre-arbítrio, então Deus fica lá, eu fico aqui, e quando eu quiser, eu peço alguma coisa para Deus. Então, dessa forma, assim, algo sem nenhum sentido, né? Um pensamento materialista orgulhoso. Ou então, eu quero ser Deus.
Eu quero ser Deus. Deus, eu sou Deus. Não tem Deus assim, não. Deus, sou Deus. Entende? Não é assim. Você é uma parte integrante de Deus. Então, Krishna, ele fala lá no Bhagavad Gita que existe uma energia inferior dele, feita de terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência, falso ego e consciência contaminada, tá? E existe uma parte superior dele, que são as entidades vivas que estão, né, fazendo a parte de controladores de seus aspectos pessoais nesse mundo. Então, esse corpo material meu é feito da energia material inferior, junto com a minha parte sutil, mente, inteligência e consciência contaminada, certo? Mas eu que estou por trás disso tudo, usando de uma forma positiva. Eu não vou renunciar ao meu corpo, eu não vou brigar com a minha mente, com a minha inteligência, eu não vou brigar com o mundo, eu não vou querer me isolar, eu vou querer ficar cada vez mais consciente de Krishna. E aí eu vou ver que o mundo material é a energia de Krishna, que eu devo usar favoravelmente para, né, me purificar e chegar a esse ponto espiritual daquilo que eu sou. E quando eu chego nesse ponto espiritual, como eu sou uma parte integrante de Deus e eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, automaticamente a superalma, que é Vishnu, Krishna, dentro do meu coração, ela vai fazer o quê? Né? Tem uma palavra que usam muito, é ressonância harmônica. Você vai ressoar uma energia, porque você está no ponto espiritual de ser, em plena consciência, em amor, certo? Em sabedoria. E aí aí sim Deus vai começar a querer se revelar para você. A graça de Deus só pode surgir quando você está qualificado espiritualmente, quando você está limpo da energia, né? A energia que é chamada energia das trevas, ou a energia demoníaca, né? Não é que seja uma energia, tem o lado ruim e o lado bom dessa energia material, luz e trevas, né? Mas mesmo a luz, se você está vivendo no aspecto, entre aspas, bom da energia material, mas se você não está rendido ao centro da existência, que é o Senhor Krishna, então esse bom passa a ser ruim também, porque você vai ficar apegado, aí eu sou bonzinho, eu sou caridoso, eu sou um cara que ajudo muita gente, eu faço bem para minha família, para o Estado, e aí a pessoa é só boa. Mas o que adianta ser só ser bom, certo? Por isso que quando lá falaram com Jesus, você é bom, aí ele falou assim, não, bom é só Deus, esse bom absoluto. Então, não importa em que lado você esteja do mal ou do bem, você tem que entender que você é um espírito, um servo eterno, amoroso de Krishna, e você tem que se render a Krishna. Se você for ruim, lá no Bhagavad Gita, Krishna fala, o homem pode ser pode ser que a pessoa seja a mais pecaminosa desse mundo, mas se ele se rende a mim, ele está qualificado como uma pessoa santa. Porque se você se rende a Krishna, não importa se você é bom, se você é ruim, dentro do parâmetro, né, material, moralista ou ético, se você se rende a Krishna, imediatamente você começa a se purificar. O espírito, ele não é nem bom nem ruim. O espírito é um servo eterno, amoroso de Krishna. E quando você está aqui nesse mundo material vivendo nessa consciência de Krishna, tudo que você faz é expressar esse amor divino e esperar o tempo da morte, porque após a morte, né, Krishna fala, se você abandona o corpo pensando em mim, porque você cultivou a sua vida material toda pensando em mim, cantando meu nome, estudando, falando sobre mim, ouvindo sobre mim, na hora da morte você é conduzido né, pelos seres celestiais ou pelos seres espirituais de volta para o mundo espiritual, para a morada divina, para onde Krishna quer te levar sempre. Assim, o livre-arbítrio, muitas vezes, é algo, poderia ser assim, negativo, né? Porque você está sempre escolhendo o lado em que você não se rende a Deus. E muitas vezes esse livre-arbítrio, nem você tem culpa disso, porque você é ensinado desde criança pelos seus pais, professores, né? Alguns mestres aí, chamados mestres nesse mundo, que não te ensinam isso.
não te ensinam a autoridade do Bhagavad Gita, do Bhagavatam, do Chaitanya Charitamrita, e você fica perdido, né? Você não tem culpa, porque você está usando a sua liberdade dentro de uma configuração, de uma programação trevosa, escura, de pessoas que não querem espiritualidade no mundo. Por isso, os devotos, a verdadeira religião, né, no sentido da pessoa ensinar a se desenvolver amor por Deus, né, amar a Deus sobre todas as coisas, fica nisso que depois, na justiça de Deus, que tudo mais vai ser acrescentado. Isso aí incomoda o sistema, porque essas pessoas elas estão programando a sua mente para a realidade absoluta da vida, ensinando para vocês quem é Deus. E quando você entende isso, eu fui enganado, eu sempre vivi numa ilusão, numa matrix, numa espécie de sonho onde eu fico pensando tudo em termos de que eu sou esse corpo material, entendeu? Então, Krishna fala, os devotos que me são mais queridos são aqueles que entram em campo, tá, do mundo material, com essa consciência espiritual, e transforma os corações, ou então os entusiasmas, a que as pessoas cantem o nome de Deus, explicando por que tem que cantar. Nessa explicação, o nome de Deus não é diferente de Deus, dentro de um aspecto absoluto. E você ainda é um estudante, você está iniciando, tá? E se você é mediano, tem uma plataforma superior de devoção pura. E quando você chega na plataforma de devoção pura, também tem outros graus. E aí, quando você vai lá para o mundo espiritual, esse amor a Deus, ele expande infinitamente. E o prazer, a alegria, a felicidade em relação a isso é algo inimaginável. Nós estamos ainda tentando entender, né, sentir o gostinho do amor a Deus. Lá no mundo espiritual, as pessoas já estão vivendo em amor infinito. E você é uma pessoa eterna, só que você tem que usar a sua inteligência, a sua discriminação e escolher logo, eu quero ficar com Krishna, eu quero ficar com Deus, certo? Se Krishna é Deus e eu vou cantar o santo nome, uma hora ele vai se revelar para mim e eu vou compreender como que Krishna é Deus, é uma pessoa suprema, absoluta, você vai entender tudo isso, mas você tem que se qualificar, não pode ficar especulando. Aí a pessoa fica fazendo 1000 perguntas, não vai chegar a nada, tem que ser prático, tem que ir devagarzinho, cantando, todo dia ouvindo, todo dia se associando com devotos que estão falando de Krishna, ouve as escrituras, né? Eu, por exemplo, de alguma forma, né, humilde, vamos dizer, eu vou recitar todo o Srimad Bhagavatam, agora eu vou recitar todo o Chaitanya Charitamrita, depois eu vou recitar todo o Bhagavad Gita, deixando aí. Então, a pessoa só tem que chegar e botar um negocinho no ouvido e deixar ouvir, e você pensa que não, mas isso aí vai estar limpando a sua mente de tal maneira que você nem imagina. E por você estar se disponibilizando internamente a obter essa sabedoria e ter essa avidez de sentir o amor por Deus, naturalmente, Deus que está dentro do seu coração, ele vai abrir o canal, certo? Para você ascensionar a sua energia. Para você chegar em algum lugar, você tem que caminhar em direção àquele lugar. Para você encontrar a verdade que você quer, você tem que ser a verdade daquilo que você almeja. Entende? Esse é o maior segredo. Você só pode vibrar com Deus se você estiver almejando, realmente colocando toda a sua energia, toda a sua força, né, a pretensão que você tem para atingir esse ponto, esse nível de estar com Deus. Então, basicamente, é isso que eu queria dizer aqui, né? Agradeço por vocês estarem sempre ouvindo, assim como eu ouvi de muitas pessoas, e eu espero que cada um de vocês um dia chegue nesse ponto de também poder estar falando com esse sentimento de amor, né? Porque você não vai falar de Deus se você não está sentindo amor por Deus. Você nunca fala de algo que talvez para você não tenha sido uma realização, como a gente vê muita gente falando, né, de Deus, mas são lobos, né, vestidos de ovelhas.
São pessoas que só estão se dando bem em cima das outras pessoas. Então, preste atenção. Veja se as pessoas que estão passando algo para vocês têm uma simpatia, ou é empatia, né? Como é que fala, certo? E continue todos os dias, mesmo que sua mente fale, não, mas eu estou ouvindo todo dia sobre Cristo, não quero dar um tempo. Não tem esse negócio de tempo. O tempo de Deus é o agora, é a prática constante. Eventualmente, nós vamos ter os nossos desvios, né? Algumas quedinhas, alguns divertimentos, mas a pretensão da alma tem que ser a prática. A prática. Vai chegar um ponto que Krishna vai potencializar a sua existência para você fazer um serviço para ele de uma forma, né, autorizada e gratificante, que é o que a gente vem fazer aqui nessas aulas aqui com muito carinho. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, medita, tá? E não deixe o poder das trevas perturbar vocês, não. Sempre que vocês observarem a mente de vocês indo muito para o lado de lá, tipo 70% material e 30% espiritual, você briga com sua mente. Briga com sua mente porque fala, não, agora eu tenho a sabedoria. Aí passa para cá, né? Tem que ficar 60% espiritual e 40% material. Aí depois você vai trabalhando. Aí Deus ele vai aumentando até você ficar 100%. Pode ser que não seja nessa vida, mas você está tentando. Você é uma pessoa inteligente. Certo? Tenho certeza que se você está aqui agora ouvindo essa palestra, de alguma forma, né, esse aqui é o seu interesse. Você tem interesse em ouvir essas coisas. E aí a gente vai continuar. Então, logo, logo, né, estarei lendo aqui o Chaitanya Charitamrita, tem vários, muito lindo. Aí, ó, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, Dwaita, Gadadhara, Srivasa. Aqui está saindo fora aqui, ó. Aí, o Sr. Chaitanya, Nityananda, tá vendo? Eles estão sempre dançando, ó. É Kirtan isso aqui, ó. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Toda a Índia cantava Hare Krishna quando Chaitanya Mahaprabhu estava lá. E Chaitanya Mahaprabhu nada mais é do que a junção de Krishna e Srimati Radharani. Isso aí vocês já ouviram, mas vocês vão ouvir um dia se não ouviram. Então, um grande beijo no coração de vocês. Fiquem sempre com Deus. Haribol!